Lição 1. Como conhecer a Cristo? Seja por você ter acabado de entregar a sua vida a Cristo, seja por estar renovando a sua entrega a Ele, repassaremos algumas verdades básicas a respeito de Jesus Cristo e da sua salvação que Ele oferece. Na verdade, nunca podemos saber tudo acerca das boas novas. Que nós livramos da morte eterna e ainda nos dará a vida eterna. Nossa necessidade de salvação, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos os seres humanos são pecadores e estão sujeitos ao juízo de Deus. A Bíblia ensina esse fato claramente, embora você conheça muitas pessoas que moralmente pareçam melhores do que outras. Certamente que não conhece ninguém que jamais cometeu um erro. A consequência do pecado e da imperfeição humana é a separação eterna de Deus, que é santo e perfeito. E devido ao fato de que Deus ser a própria fonte da vida, a separação eterna de Deus significa morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Promessa de salvação. A Bíblia fala de algo chamado salvação, que significa libertação das consequências do pecado ou morte eterna. E a experiência da paz com Deus, tendo a certeza de viver para sempre com Ele, como se encontra em João 3,16, talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, explica claramente a maneira pela qual você pode obter a salvação e a vida eterna, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Analisemos esse versículo, oração por oração, para entendermos melhor a simplicidade da verdade que aqui é proclamada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O vocábulo mundo inclui você e qualquer outra pessoa que habita sobre a face da terra. Deus em verdade ama você. Na parte seguinte o versículo mostra a magnitude desse amor. Deu seu Filho unigênito. Como Deus deu seu Filho unigênito, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Quando Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz, pagou a pena que você merecia pelos seus pecados. Ele levou sobre si todas os nossos pecados e morreu uma vez para sempre. Ao morrer diz: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. E com isto quis afirmar que fez de forma definitiva tudo o que faltava para que você obtivesse a salvação. Como Filho de Deus, Jesus é igual a Deus. Ele é parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todavia, e isso é o que surpreende mesmo Jesus sendo igual a Deus Pai, João capítulo 1, versículo de 1 a 3, fala sobre essa verdade. E ainda o versículo
capítulo 10, versículo 30. Por sua própria vontade e disposição a tornar-se humano e a morrer por nós. Segundo está escrito em segundo escreveu Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Então, de que maneira você deve responder à morte de Jesus na cruz? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Esta é uma outra parte do versículo. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o aceitar como seu Salvador, não terá de pagar o castigo eterno pelos seus pecados. Porque Jesus já pagou essa pena por você quando morreu na cruz. Mas tem a vida eterna. Em lugar da morte e separação eterna de Deus, você terá a vida eterna. A vida eterna é algo que todo aquele que crê recebe de imediato no mesmo instante em que você confia em Cristo. Seus pecados são perdoados, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e o versículo 14. Você se torna um filho de Deus, segundo escreveu João, no capítulo 1 e o versículo 12. Você tem a vida eterna, como está escrito no capítulo e versículo que nós estamos meditando, João 3,16. Você confessou pessoalmente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se for assim, então, baseado na sua autoridade da palavra de Deus, você tem a vida eterna. Se não, você pode confiar nele agora mesmo. A Bíblia diz: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Você pode receber Cristo nesse exato momento, fazendo uma oração como esta. Ao Deus vivo, tu disseste que eu sou pecador e que necessita do teu perdão. Peço-te que me ajude a afastar-me do meu pecado. Tu dissestes que, para ser perdoado, devo arrepender-me e crer no Senhor Jesus Cristo. Estou disposto, com a tua ajuda, a seguir e obedecer a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Para ter a segurança da salvação, simplesmente creia de todo o coração no que Deus disse na sua palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. A promessa da vitória sobre a tentação. Se Satanás não conseguiu fazer você duvidar da sua salvação, encontrará o seu ataque em algumas outras áreas de fragilidade espiritual da qual você possua. Não se surpreenda quando isto acontecer. Ao contrário, aprenda a não olhar a sua própria fragilidade e a pôr a sua confiança em Jesus, que o pode ajudar. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 20, a parte A, na linguagem NVI. Quando se sentir perseguido pela tentação, lembre-se de que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Você poderá pensar que é o único tentado, mas todos os cristãos atravessam provas similares. A tentação não é um pecado, até mesmo Cristo foi tentado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15.
O pecado ocorre unicamente quando você cede à tentação. Para vencer a tentação, leve imediatamente o problema a Deus antes que fique raízes. Seja positivo em suas orações. Não se descontrole naquilo que está tentando, mas pense nas coisas de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, nisso pensai. Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Peça a Deus que ponha essas experiências, pensamentos em sua vida. Medite em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, citado acima, e confie nas promessas de Deus sempre que for tentado. A promessa de perdão. Você descobrirá que aprender a vida cristã é como aprender a andar. Haverá muitos altos e baixos, especialmente no princípio. Isso é normal, tanto que o escritor dos Salmos assinala: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado. Salmo 37, versículo 23 a 24. O diabo quer que você tropece e caia. O pecado é um obstáculo para que a nossa relação com Deus, por isso o maior anel de Satanás é ter você constantemente fora da comunhão com Deus. Quando você estava aprendendo a andar, caía com frequência. Porém, permanecer caído ali? Não. Você tomava a mão ao seu pai e à sua mãe, o que ele estendia, e se levantava de novo. Certamente isso acontece com regularidade até que finalmente você aprenda a andar. Você pode aprender a caminhar com Deus da mesma maneira. Se cair, busque-o em oração, aceite a sua mão misericordiosa, sempre disposta a levantar outra vez. Porque, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo escreveu a 1 João, capítulo 1, versículo 9. Quando você fizer algo que desagrada ao Senhor, acerte as coisas com Deus, tão logo o Espírito Santo as traga à consciência. Ao fazer isso, algumas vezes você conhecerá pessoalmente a misericórdia e o perdão de Deus, bem como a alegria de andar constantemente em comunhão com Ele. Memorize o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, através do seu primeiro cartão com versículo para memorizar. E ponha-o diariamente em prática. Creia que Deus disse em sua palavra: Ele lhe purificará e perdoará.